Amém. Então nós queremos, queridos irmãos e irmãs, nesse primeiro momento da nossa oração, mais uma vez, desejar a paz de Jesus a cada um de você que foi adentrando aí, no início da nossa live, do nosso grupo de oração. E se você aí está, reservado aí na sua casa, você não está aí, com a lida da casa, na verdade, com os afazeres, tal, que portanto pode se unir conosco, nesse tempinho aqui agora, para o nosso encontro de oração, para o nosso grupo de oração. Se você tem aí a sua Bíblia com você, eu quero convidar você que você pegue aí a sua Bíblia. Nós vamos meditar hoje a palavra que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. O tema, querido irmão, querida irmã, a direção que Deus colocava no meu coração para meditarmos, para refletirmos nessa noite aqui, com essa passagem. Aliás, se você teve a oportunidade de acompanhar a missa nesse dia, você vai ver que é o Evangelho da liturgia de hoje. E quando eu rezava essa passagem, o que Deus colocava no meu coração, querido irmão, querida irmã, para partilhar com você nesta noite, para que nós pudéssemos aqui mergulhar na palavra e refletir aqui na palavra, é sobre aprender a se submeter à vontade de Deus. O que saltava no meu coração era isso, que Deus hoje quer nos chamar a olhar aqui para essa palavra. O Espírito Santo quer nos ajudar a aprender a se submeter à vontade de Deus. Eu tenho certeza, querido irmão, querida irmã, que você que nos acompanha nessa noite, aqui no nosso grupo de oração, da comunidade, da missão Novo Caminho, eu tenho a certeza de que você traz no seu coração este anseio de fazer a vontade de Deus, ainda que nós muitas vezes talvez ainda não consigamos fazer, não é verdade? Muitas vezes certas situações, os obstáculos, as provações que se apresentam em nossa vida, muitas vezes geram em nós essa dificuldade de fazer a vontade de Deus. Mas eu tenho a certeza de que todos nós, de alguma forma, trazemos no nosso coração aquela parte da oração do Pai Nosso que vai dizer, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nessa noite eu quero convidar você aqui a olharmos na palavra, para a gente compreender nessa noite que existem alguns passos que todos nós precisamos dar, sem exceção, para que nós possamos cada vez mais estar dentro da vontade de Deus, estar dentro do propósito de Deus e aprender a aceitar, a se submeter à vontade de Deus. Então que nessa noite, querido irmão, querida irmã, eu quero convidar você a que nós possamos olhar na palavra para descobrir nessa noite aonde você está, aonde eu estou nessa noite, diante desse desejo, desta experiência e desta vivência na fé e na oração de fazer a vontade de Deus. Portanto, se você aí tem uma Bíblia com você aí, portanto você pode ler junto comigo nessa noite, eu quero convidar você a acompanhar então o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. E o texto nos vai dizer dessa forma: tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguia. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero, ser curado. No mesmo instante a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote
e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho da tua cura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, é interessante a gente olhar, por exemplo, aqui o Evangelho de São Mateus, que um pouquinho antes, né, já no capítulo 7, Jesus está no monte, numa montanha, e ali ele está dando o centro do Evangelho. Ali está pregando, ele está dizendo ali à multidão as bem-aventuranças, o ensinamento da vivência do reino de Deus. Se você depois aí quiser olhar já, né, aí os capítulos anteriores, São Mateus ele não vai narrar nenhum milagre ainda. Embora um pouquinho antes, no final lá do capítulo 7, São Mateus, né, o evangelista Mateus, ele vai dizer que Jesus, ele por onde ele passava, portanto por todos os lugares aonde ele ia, ele realizava os milagres, as curas, os sinais, os prodígios. E não somente essas curas, esses sinais, prodígios, atraíam multidão, pessoas que começavam a seguir Jesus, começando a acreditar que ele pudesse ser de fato então aquele que deveria vir, o Salvador, o Messias. Mas também aquilo que Jesus dizia, aquilo que Jesus pregava, aquilo que Jesus ensinava, como vai dizer o capítulo 7. E se nós olharmos aqui logo no início, né, do versículo 1, vai dizer que Jesus, depois que ele desceu, portanto, depois que ele está ali pregando e anunciando ali as bem-aventuranças para aquela multidão continua seguindo Jesus. O Senhor, querido irmão e querida irmã, nessa noite, quer já nos dar aqui um primeiro passo para aprendermos a nos submeter à vontade de Jesus, à vontade de Deus. É dar os passos necessários, porque veja, talvez você vai se lembrar dessa passagem. Lá no Evangelho de São João, quando Jesus vai falar ali da Eucaristia, portanto Jesus ali ele vai falar do momento da sua paixão, da sua morte, portanto da redenção, do seu sacrifício que nos traria a salvação. Jesus ele vai dizer assim, olha, portanto quem não comer da carne do Filho do Homem e não beber do sangue do Filho do Homem, não terá parte com ele, não terá a vida eterna. E o Evangelho ali de São João vai dizer que a partir daquele momento muitas pessoas já não seguiam mais Jesus. Que naquele momento tomaram a decisão de não aceitar mais aquilo que Jesus estava dizendo, aquilo que Jesus estava pregando, aquilo que Jesus estava ensinando, aquilo que Jesus estava fazendo. E nós olhamos aqui no versículo 1, que vai dizer que depois das palavras que Jesus diz ali no Sermão da Montanha, muitas pessoas continuaram seguindo Jesus. Porque aquilo que Jesus estava pregando e ensinando estava preenchendo o coração daquelas pessoas. Querido irmão, querida irmã, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O que você tem ouvido da parte de Deus? Seja aqui quando nós estamos aqui no grupo de oração, quando você ouve uma pregação, quando você ouve uma música, quando você faz a sua oração, ou quando você recebe uma oração, quando você ouve uma oração, enfim, quando você busca a presença de Deus. Aquilo que você está recebendo está continuando a preencher o seu coração? Porque veja, assim como Jesus ali percebeu naquele momento ali do Evangelho de São João, quando ele vai falar ali do início da sua paixão, e muitas pessoas vai dizer ali o Evangelho de São João já não começaram mais a seguir Jesus, talvez isso muitas vezes acontece conosco. Nós, num primeiro momento, até queremos fazer a vontade de Jesus, nós muitas vezes queremos até, como essa multidão, seguir Jesus, porque nós estamos vendo que está tudo muito bom, que Jesus está falando, que Jesus está pregando, que Jesus está ensinando, as graças estão acontecendo, mas talvez algo ali no meio do caminho faz com que eu já não queira mais continuar seguindo Jesus. O Evangelho aqui que nós lemos, começa dizendo que Jesus, ao descer da montanha, a multidão continua seguindo Jesus.
Sabe, querido irmão, querida irmã, muitas vezes Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: olha, nós precisamos enfrentar essa barreira agora e, portanto, nós vamos precisar subir essa montanha. E talvez muitas pessoas não sobem a montanha junto com Jesus. Não querem enfrentar a montanha junto com Jesus. Não querem subir junto com Jesus. Assim como foi ali no Monte Calvário, não é verdade? As pessoas ali subiram com Jesus no Monte das Bem-aventuranças, mas no Monte Calvário não quiseram seguir Jesus. Não quiseram continuar indo atrás de Jesus. Então, o primeiro grande aprendizado, querido irmão, querida irmã, que o Senhor quer nos dar aqui nesta noite, através dessa palavra, é: se você quer aprender a submeter a sua vontade, à vontade de Jesus, à vontade do Senhor, você precisa dar o passo. Você precisa, primeiramente, tomar a decisão de caminhar com Jesus, de seguir Jesus. Eu não sei quais são as situações que talvez estão na sua vida, que estão se levantando como essa montanha, como esse obstáculo, como uma provação, que muitas vezes quer dificultar você de continuar seguindo Jesus. O texto continua nos dizendo que Jesus, então, que depois que ele desce da montanha, no meio daquela multidão surge um homem. O texto não diz o nome desse homem, nem se ele era alguém religioso, ou, portanto um judeu, ou que não fosse um pagão. Mas o texto vai dizer apenas que esse homem tinha uma doença. Ele era leproso, que naquela época era uma doença que não tinha cura, incurável, e era contagiosa. Portanto, quem tivesse aproximação e contato com aquele leproso seria contaminado por aquela doença. O texto aqui, querido irmão, querida irmã, vai dizer então para nós que quando Jesus desce da montanha, um homem se aproxima de Jesus. E a primeira palavra aliás a segunda, que eu quero trazer para você nessa noite, dentro desses passos para aprender a se submeter à vontade de Deus, é se aproximar do Senhor. Como eu disse para você, você precisa primeiro dar o passo, tomar a decisão. O primeiro passo é esse, tomar a decisão. E qual é o segundo passo? Se aproximar do Senhor. Sabe, querido irmão, querida irmã, nós muitas vezes queremos que Deus faça alguma coisa para nós, como esse leproso vai pedir para Jesus naquele momento. Mas nós não queremos nos aproximar de Jesus. Talvez nós muitas vezes ficamos, desculpe assim, a expressão, encostado na parede, esperando que Jesus venha até nós, mas a gente não vai até Ele. A gente não se aproxima dEle. Percebe aqui, irmãos? Há uma via de duas mãos. Creia, nessa noite, Jesus está se aproximando de você. Jesus está vindo ao seu encontro. Mas ao mesmo tempo Ele espera de mim e de você que nós nos aproximemos. Quando eu lia esse versículo, e saltou aos meus olhos, ao meu coração essa palavra, aproximar-se, aquele homem se aproximou de Jesus, eu me lembrei daquela passagem da profecia de Isaías, quando a palavra vai dizer: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, invocai-o já que Ele está perto. Percebe, irmãos? Talvez muitas pessoas estão como aquela multidão, querem que Jesus, desculpe a expressão que eu vou usar aqui, quer que Jesus jogue bênção para elas, como um determinado programa de televisão aí, em que é o aviãozinho, a gente vai lá, joga o aviãozinho de dinheiro, eu vou lá e pego, porque eu estou ali no meio da multidão,
mas no fundo eu não quero me aproximar de Jesus. Querido irmão, querida irmã, hoje Jesus faz um convite para você, para que você se aproxime dele nesta noite. Chega mais perto, busque estar mais perto de Jesus. Esse é o segundo passo, para aprendermos a nos submeter à vontade do Senhor. A palavra vai continuar dizendo que aquele homem, depois que se aproximou de Jesus, ele se prostrou diante de Jesus. Como nós cantamos aqui agora há pouco, né? Ele se derramou diante de Jesus. Querido irmão, querida irmã, quando nós nos aproximamos de Deus, Deus nos dá a graça de percebermos a grandeza do seu amor, a grandeza da sua misericórdia, a grandeza do seu perdão, a grandeza da sua força e do seu poder. E isso nos coloca numa atitude de nos prostrar, de nos derramar. Aqui, irmãos, há um outro grande passo importante, um grande ensinamento para aprender a se submeter à vontade de Deus. Só aprende a fazer a vontade de Deus quem aprende pela virtude da humildade. Porque o coração orgulhoso não aprende a fazer a vontade de Deus. O coração orgulhoso não se prostra. O quão isso é duro para nós, não é verdade, irmãos? Deus muitas vezes precisa nos quebrantar, quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa rigidez de coração, para que através da virtude da humildade, a gente se coloque no lugar que nós merecemos, que é se prostrar aos pés de Jesus. Esse é o nosso lugar, irmão. Muitas pessoas querem graça de Deus, mas não se prostram na presença de Deus e por isso não recebem. Muitas pessoas querem graça de Deus, mas não se humilham na presença de Deus. E talvez por causa disso não recebem a graça de Deus. Então, o terceiro passo, depois de se aproximar, é se quebrantar na presença de Deus, se humilhar, se prostrar na presença de Deus. A passagem vai nos continuar dizendo que então aquele homem começou a ter uma relação com Jesus, porque ali ele começa a falar com Jesus. É a oração que esse leproso vai fazer a ele. E ele então vai dizer: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Como eu disse para você, o texto aqui não nos fala quem é esse homem, diz apenas que era um leproso. Se era um judeu, se era um pagão. Mas veja, ele vai dizer a palavra, uma das expressões que denomina a divindade de Jesus, ao chamar ele de Kyrios, Senhor. Que só é dada, essa expressão Senhor só é dada a Deus. Como alguém divino, Deus chamá-lo de Senhor. Qual é um outro passo que é fundamental para que aquele que quer fazer a vontade de Deus precisa aprender? Reconhecer que Jesus é o Senhor. Que Jesus é o Cristo que deveria vir, é o Salvador, é o Messias. E não somente isso, é fazer com que Ele seja o Senhor da sua vida. Percebe? Por isso esse homem se submete. Ele vai dizer para Jesus: Jesus, olha, talvez a palavra aqui não nos fala, mas eu fico imaginando, talvez esse homem se submeteu às autoridades religiosas, mas não alcançou graça. Talvez ele se submeteu às autoridades políticas, mas não conseguiu cura para a sua saúde, para a sua enfermidade. E talvez num último passo, talvez uma última tentativa,
Porque ali ele está diante daquilo que a multidão está dizendo, que ali está o Salvador, esse Jesus que se aproxima dele, é o Messias, é o Cristo, é o Salvador. Então, ele vai dizer: Senhor, se tu que és o Senhor, que portanto tens o poder, e ele professa isso, Senhor, eu creio que tu podes me curar. Portanto, se tu queres me curar, que me cure agora. Querido irmão, querida irmã, como está o seu relacionamento com o Senhor? Se vocês têm buscado se aproximar de Deus, se você procura de fato se prostrar, se humilhar na presença de Deus, sem dúvida, você vai ter uma intimidade maior com esse Jesus. A sua oração vai ser uma oração mais abundante. Você vai perceber fluir com mais naturalidade, com mais unção a sua oração. Percebe? Porque ao você se aproximar de Jesus, ao você se prostrar diante de Jesus, você vai tendo essa intimidade com Ele. Talvez muitas pessoas estão como aqueles 10 leprosos. Querem apenas algo de Jesus e depois que receberam vão embora. Não querem ser íntimos de Jesus. Não querem ter vida de intimidade com Jesus. E como Deus é espetacular, né, irmãos e irmãs? Jesus até concede, porque Ele ama, porque Ele é misericórdia, essas graças particulares. Mas é apenas uma graça particular. Não é aquilo que Jesus prometeu. Uma vida em plenitude. Uma vida em abundância. A palavra então continua dizendo que Jesus, ao criar essa intimidade, ele vai tendo essa relação com aquele leproso, vai dizer que Jesus estende a mão para aquele homem, e antes de dizer alguma coisa, Jesus o toca. Sabe, irmãos, como eu disse para você, naquela época, a lepra era uma doença incurável e contagiosa. E o que é que acontecia com muitos dos leprosos que viviam e passavam por essa situação? Eles eram excluídos da sociedade. Eles eram colocados à margem. Porque quando se olhava para um leproso, a primeira coisa que se enxergava e que se via era assim: você é um impuro, você é um maldito, alguém que tem uma maldição. Por seu pecado, por isso você tem essa enfermidade. E muitas vezes essas pessoas passavam por um sentimento de indignidade, porque veja, nenhuma pessoa se aproximava daquele leproso, dos leprosos. Quanto mais estender a mão, quanto mais tocar num leproso. Por isso eles eram colocados à margem da sociedade. Quando Jesus percebe aquele leproso se aproximar, Jesus não recua. Desculpe os termos que eu vou usar aqui. Jesus não tem nojo. Jesus não tem preconceito. Jesus não tem receio. Querido irmão, querida irmã, Jesus quer dizer para mim e para você nessa noite que não importa as situações de fraqueza que você tenha vivido, das quedas do pecado que você muitas vezes tem enfrentado. Esse pecado que muitas vezes para você pode ser uma lepra, não pode deixar Jesus impuro. Não pode manchar a santidade de Jesus. E como Jesus fez para aquele leproso, Jesus está fazendo para mim e para você nessa noite. Jesus está nos estendendo a mão e tocando em nós. Qual é o outro passo que eu e você precisamos aprender nessa noite para se submeter à vontade do Senhor? Deixar que Ele nos toque. Como eu disse para você, eu preciso tomar a decisão, me aproximar de Jesus, me quebrantar diante dEle, reconhecer que Ele é o Senhor e fazer dEle Senhor da minha vida, criar uma intimidade, um relacionamento com Ele
E a partir desse relacionamento, porque Ele é Senhor da minha vida, deixar que Ele toque na minha vida. Sabe, irmãos e irmãs, muitas vezes nós não queremos deixar que Jesus toque em certas partes da nossa natureza, não é verdade? Em certas áreas da nossa vida. Porque dói. Porque ainda machuca. Deixa Jesus tocar, meu irmão, nessa noite. Você quer fazer a vontade de Jesus hoje? Deixa Ele tocar no teu passado. Deixa Ele tocar nas tuas mágoas. Deixa Ele tocar nos teus traumas. Deixa Ele tocar. A palavra então continua dizendo que Jesus restitui a dignidade desse homem. Porque ninguém se aproximava daquele leproso, ninguém estendia a mão para ele, ninguém tocava ele. E Jesus quebra todas essas barreiras. Porque Jesus se aproxima dele. Jesus estende a mão para ele e Jesus o toca. E Jesus então libera a palavra de cura e libertação na vida daquele homem. Jesus olha para ele e diz: porque você está se submetendo à minha vontade, porque a sua oração é essa: Jesus, se tu queres, não é o que eu quero ser curado, mas se tu quiseres. Eu fico imaginando, sabe, Jesus, sabe, irmãos, Jesus nunca faria isso. Aliás, a gente muitas vezes olha para Jesus dessa forma, não é verdade? Jesus é o homem do sim. Diante do amor e da misericórdia dele, Jesus sempre diz sim. Mas eu fico imaginando, como eu disse para você, Jesus nunca faria isso. Mas eu fico imaginando se Jesus olhasse para aquele homem e falasse assim: olha, eu não vou te curar. Ou ele poderia dizer isso: olha, né? Eu vou te curar, mas não agora. Como nós lemos o texto ali, né? A cura foi instantânea. Aquela graça foi na hora, foi instantânea. Mas nós sabemos que Jesus muitas vezes não fez curas instantâneas. Como no caso dos 10 leprosos. Jesus vai dizer para eles: olha, vocês vão e no meio do caminho vocês vão ser curados. Sabe, irmãos, um outro grande ensinamento que nós precisamos ter à luz do Espírito Santo nessa noite é aprender a vontade de Deus no tempo dele. Porque nós nos acostumamos, ou corremos o risco de nos acostumar a querer as coisas de Deus no nosso tempo, na nossa hora. E nós muitas vezes somos assim, não é verdade? A gente quer que Ele faça agora. Que a porta do emprego seja para agora, que a cura seja agora. E muitas vezes Jesus vai nos ensinar que nós precisamos ser trabalhados na nossa vida para que no tempo certo Ele haja. Para que no tempo certo Ele faça. E para terminarmos, irmãos, a palavra termina dizendo que depois daquela cura, portanto ali, né, depois que aquele homem se percebeu ali totalmente curado, Jesus vai pedir algumas coisas para ele, percebe? Jesus vai dizer assim: olha, você não fala isso para ninguém, que a graça você recebeu, mas você não diga nada para ninguém. Você vai diante do sacerdote, você vai se mostrar que você está curado, para que você volte à sociedade, ter a sua dignidade como pessoa, e você dê o preceito dado por Moisés. Sabe, irmãos, um último ensinamento que Deus quer nos dar nessa noite diante dessa palavra, que nós muitas vezes queremos a graça de Deus, mas não queremos fazer o que Jesus nos pede. Você se lembra da história de Naamã? Ele não fez o que Jesus pediu, o que o Senhor mandou. O profeta diz para ele: vai no rio e se lave 7 vezes. E aquele homem, num primeiro momento, não quis fazer a vontade de Deus. Você se lembra de Pedro? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele fizer algo contra mim? Até 7 vezes? Jesus vai dizer para ele: não te digo, Pedro, até 7, mas 70 vezes 7. Nós ainda passamos por isso, não é verdade, irmãos? Aquilo que Jesus nos pede, nós ainda não fazemos.
Não digo de conseguir fazer. Muitas vezes no nosso coração está a vontade de não querer fazer. Meu irmão, minha irmã, quer graça na sua vida? Aprende a perdoar. Aprende a liberar o perdão. Quer ter uma vida de abundância no Espírito? Procura ser fiel ao que Jesus diz ao seu coração. Aliás, nessa noite aqui no grupo de oração, desde o momento que nós começamos aqui a oração, o que é que Jesus está falando ao seu coração? Diante desta revelação que a palavra hoje nos traz, o que é que Jesus está dizendo para você agora? Talvez Jesus esteja dizendo para você, olha, volte a orar. Você perdeu a sua vida de oração, você deixou de ter a sua vida de oração. Talvez Jesus esteja dizendo para você agora, olha, perdoe essa pessoa. Talvez Jesus esteja dizendo para você nesta noite, olha, eu sei da tua enfermidade, mas sofre comigo. Você está pedindo há muito tempo que Jesus cure você dessa enfermidade. Só que a graça ainda não aconteceu. E Jesus hoje pede para você que você aceite esse tempo de enfermidade como sacrifício da sua vida em amor a Ele. Percebe? O que é que Jesus está dizendo para você? Eu quero até no final dessa pregação convidar a você a pedir isso nessa noite. Que você, Deus sabe da intenção que você, como nós colocamos aqui no início dessa noite, que você quer pedir ao Senhor. Mas eu gostaria de convidar a você a mudar um pouco a oração nessa noite. E a dizer para o Senhor, no final desse nosso grupo de oração, dessa pregação, Senhor, o que queres que eu faça, Jesus? Mostra para mim nessa noite. Revela meu coração. Ilumina o meu coração. E me mostra o que é que o Senhor quer que eu faça agora. E tome a decisão, querido irmão, irmã, nessa noite, diante daquilo que o Senhor está pedindo aí no seu coração, que você peça a graça do Espírito Santo, para que Ele te dê a força de você ser obediente ao que Ele está te pedindo, nessa noite. Amém, queridos irmãos e irmãs?